Volta no Atenausal Geral, estamos falando sobre desigrejados. No último bloco eu fiz um paralelo de desigrejado e futebol. Vocês acreditam nisso? Se você ligou agora, o que eu estava falando é, quando a gente torce para um time de futebol, ele pode sofrer, é rebaixado, mas a gente não larga ele. Agora, quando é com a igreja, com Deus, a gente faz isso. Ah, eu estou decepcionado, Deus, eu vou embora, vou para o mundo. Eu estou decepcionado com a igreja institucional, vou ser um desigrejado. Por que as pessoas são assim? As coisas que eu acho que são mais importantes que elas têm que manter, está sofrendo no casamento, mantém o casamento. Está sofrendo na igreja, sofre com a igreja, mas passa por cima. O cara larga logo isso, mas o futebolzinho dele, camisa rubro-negra dele, o cara não solta mais. Eu acredito, André, que a ideia de compromisso, né, na igreja ela está muito fragilizada, porque nós pregamos muito a respeito do amor, da unidade, da democracia, da comunhão, mas às vezes o camarada chega lá na igreja e ele vê que o pastor tem uma panelinha pessoal dele lá, aquele grupinho, aquele círculo em volta dele, aquele grupinho pessoal, e aí o camarada se afasta, né? Mas eu acho que a gente precisa fortalecer muito hoje a ideia de que a igreja é o corpo de Cristo, porque é isso que a Bíblia diz. A igreja é um corpo. E você consegue imaginar o braço fora do corpo? Você consegue imaginar algum membro do corpo? Não, eu sou independente, eu sou paralelo, eu sou lá não sei de onde. Não existe. Essa ideia de desigrejado não tem nenhuma base bíblica sólida. Porque a ideia é corpo, Cristo é o cabeça. Você não consegue imaginar o pé andando lá. Não, eu não faço parte desse corpo, eu sou lá não sei de onde, o membro virtual, isso não existe. Então, agora, o que você falou a respeito do corpo? Desse exemplo aí do futebol. O camarada, quando ele é flamenguista, por exemplo, ele tem orgulho de dizer assim, eu faço parte da nação rubro-negra. Ele tem motivo para isso. Ele tem motivo, ele faz parte. Mas mesmo quando não tem, ele tem orgulho, é isso que eu estou falando. Nada contra o time, mas quando ele não tem motivo para falar isso, ele continua falando. O presidente do clube lá faz desvio de verba, faz um monte de coisa, não do Flamengo, estou dizendo no geral. Mas aí o que acontece? O camarada, ele tem orgulho, não, esse desvio aí não tem nada a ver comigo, não. Nós somos a nação. Né? O Botafogo desce, é desclassificado, mas ele está lá, não, eu sou parte a estrela. Por que esse amor às pessoas, né? A igreja hoje não está tendo isso. Por igreja, pelo casamento. A igreja hoje não está tendo, porque não é isso? Eu penso o seguinte, hoje é mais fácil descartar, né? Ninguém hoje quer ter trabalho, então é mais fácil descartar. Já que não está dando certo, não está legal, não está interessante, quer saber de uma coisa? Eu vou descartar, vou abrir mão disso que é melhor. Agora, o pastor Ed estava falando sobre corpo e eu fiquei aqui pensando enquanto você falava. É possível um corpo sobreviver sem um membro, mas eu quero ver um membro sobreviver fora do corpo. Não dá, ele vai morrer. Não tem jeito. Existe uma diferença entre... Não, só para concluir, pastor, só para concluir. Eu estava aqui pensando, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, está falando de igreja. Eita Deus, fala aí, pastor. Organizada. Organizada. Olha aqui, é a Bíblia que está falando. Congregação está falando da instituição. Lá já estava nascendo os desigrejados. Né? Olha aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ainda mais quando vê que vai se aproximando daquele grande dia. Tudo isso que está acontecendo hoje, eu vejo como já um dos sinais do arrebatamento da igreja. Então, será que esse cara que hoje ele está numa igreja, amanhã ele está em outra, ele também é um desigrejado também? Tem isso, porque o cara... não decide. O cara ele não quer criar raiz, é um andarilho, né? Agora, é um nômade espiritual. Existe o cara que é envolvido e comprometido. O que é o cara envolvido? O envolvido é aquele cara que faz só a sua parte, acabou. Qual foi a minha parte? Aceitar Jesus. Ah, legal. Agora, comprometido não. Comprometido é o cara que dá a vida. Então, acho que é legal. Eu comecei a torcer por um time, já que o André falou sobre o time, eu torci pelo Flamengo quando o Zico ainda jogava no Flamengo. Nós dois. Né? Então, o que acontece? Hoje o Zico não está jogando mais no Flamengo. Mas uma coisa interessante que existe pessoas que são flamenguistas, meu irmão. Pode todo mundo ir embora, ele não deixa. Eu vejo a igreja também, quando o André está falando aqui uma coisa que eu percebo, que eu também culpo a estrutura, as pessoas que estão ali, que não criam também nos seus membros essa questão desse orgulho. Cara, de verdade, quando vem alguém na minha igreja falar mal da sua denominação, e levantar a minha denominação, eu não acredito nessa pessoa. Se prepare que amanhã você vai ser a próxima vítima. Porque o camarada ele chega para mim e fala, eu amo
ser da denominação que eu sou. E eu gosto muito quando um assembleano diga assim, eu amo ser assembleano. Eu amo ser metodista. Ele, no mínimo, tem que conhecer a história da denominação dele. Hoje, o camarada, tu vai numa rua, eu estou procurando uma igreja. Qual igreja? A Assembleia de Deus. Tem uma ali. Tu vai lá, não é Assembleia, é metodista. Porque para o cara que não é da igreja, qualquer igreja é igreja. Pronto, perfeito. E ele está mais certo, às vezes, do que a gente, quando ele fala isso. Mas deixa eu levantar duas informações que eu acho muito interessantes e, de alguma forma, eu acho que torna esse assunto de desigreja ainda mais complexo. Somos 10 milhões no Brasil hoje, e é verdade, e eles se reúnem, tá? Quando eu falo de pessoas desigrejadas, não estou falando só de cara que sai e fica vendo televisão em casa, é de pessoas que praticam necessariamente sua fé em células, em grupos menores, ou ler a Bíblia. Segundo algumas pesquisas, os desigrejados, eu não estou falando desviado, desigrejados, são as pessoas que mais consomem literatura cristã, mais do que pessoas que estão dentro de igreja. Talvez a necessidade de querer ter mais conhecimento porque não consegue isso na pregação, no ensino da Bíblia dentro da igreja. Como ele está se afastando de instituição, ele não vai para a escola bíblica, ele não vai para a pregação, ele procura mais. É um fato interessante. Porém, hoje já existem muitas pessoas que estão se convertendo ao evangelho dentro de estruturas desigrejadas. Ou seja, o conceito inicial de igreja e de corpo de Cristo que ele tem é tudo que está longe de uma instituição, de uma placa de igreja denominacional. É preocupante isso, você entender que a pessoa ela nunca teve contato com a igreja, nunca teve nenhum tipo de coisa, mas ela aceita Jesus num ambiente totalmente avesso à igreja denominacional e organizada? Como é que se dá com situações dessas e você vê o desafio? Será que a gente deve botar em pauta nas igrejas o desigrejado, já que a gente evangeliza, a gente alcança pessoas, e aquelas pessoas que foram feridas por igreja? Será que a gente está pronto para chegar e ressocializar ela no ambiente institucional? Existe um fator que eu, quando tenho oportunidade de estar ministrando em alguma conferência missionária ou algum congresso de missões, em dado momento da mensagem, eu gosto de abordar o seguinte: a grande dificuldade hoje das pessoas irem à igreja, ao templo, é justamente o fato de quem está lá dentro há tanto tempo não está se entendendo. Aí o que ocorre? A gente se fere, se machuca, está dividido dentro e a gente quer que venha de fora. Só que a gente não está tratando bem quem está dentro há tempo. E como é que a gente vai tratar bem, pacientemente e com amor, quem está chegando agora e vai ser envolvido num processo de transformação? É aí que muita gente, ao vir de fora, percebe que, na maioria das vezes, ele vai ser mais bem tratado fora do que dentro. Porque dentro, a pessoa está entrando e já tem alguém dizendo assim, meu Deus, o que é isso? Só Jesus na causa. Então, a pessoa de cara já sente um peso discriminatório, de rejeição grande. E aí a gente está orando, salva a prostituta, lésbica, homossexual, traficante, o drogado. Na igreja, mas a gente dentro está massacrando um ao outro. Como disse Pedro, vos devorais e mordeis. Isso aí, a gente está se devorando. Então, ou seja, a pessoa vem de fora, eu não imaginava que era isso. Eu não imaginava que seria assim. Aí existe toda uma questão da pessoa ser instruída que igreja, o templo, é uma instituição organizacional que vai ali abraçar e acolher e manter junto pessoas diversas, com diversos pensamentos, ideias, atitudes. E hoje em dia, o que acontece? Eu não posso estar num templo, ir a uma igreja, acreditando que ali vai ser a coisa mais perfeita do mundo. Eu vou sofrer decepções, eu vou ser massacrado, eu vou ser perseguido, mas como você disse acerca do time, eu tenho um propósito aqui, eu estou aqui porque eu reconheço que Deus é digno do meu louvor aqui, da minha adoração aqui, dos meus dízimos, das minhas ofertas, eu contribuo aqui, eu não estou aqui por causa de ninguém. Eu não estou aqui por causa do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu estou aqui porque esse é o lugar onde eu presto a Deus porque eu sou, que Ele é digno e mantenho a minha comunhão. É porque eu sou. Agora eu queria a questão toda. Quem é que está contribuindo para o aumento dos desigrejados?
Eu acho que tem os dois lados. Pessoas que tem alguém eles evangelizam de contribuindo. alguma forma, convidam pessoas. Tem pessoas que para mim é uma coisa muito grave. Mais grave do que desigrejado, que aquilo que eu falei, se afastou de uma igreja não por questões espirituais, por questões organizacionais. Por isso que ele se afastou da organização. Eu até posso entender quando se afasta de uma, mas tem tantas outras. E aquilo. Mas qual era o seu propósito ali? Era a organização? Se ela foi que te expeliu? André, você falou de... O propósito estava em que ele? Estava no pastor, então o pastor disse, essa pessoa não vai embora? É isso que a gente tem que tocar. Você falou de casamento. O que acontece? Eu, uma vez, estava no aeroporto, estava lendo uma revista e tinha um cidadão, muito bem sucedido, por sinal, já estava preparando-se para o 12º casamento. Toma. 12º Tinha que ser bem sucedido mesmo. Porque... Entendeu? 12º. Sim, 12º casamento. E aí a entrevistadora perguntou para ele, por que o 12º casamento? Por que não deu certo nos outros? E ele disse, eu estou procurando a pessoa perfeita. Aí eu, para mim, disse, bom, você nunca vai achar a pessoa perfeita. Aí o cara, eu estou procurando o lugar perfeito para cultuar. A igreja que não tem imperfeição. O cara não vai achar, meu. Não vai achar. Ele vai ter e encontrar problemas em todas elas. Igual Jesus, uma certa vez, pregando um discurso duríssimo, e as pessoas começaram a sair. Por quê? Estão acostumadas a ver Jesus falar de forma muito mansa, de forma muito meiga. Então tem gente que parece uma porcelana. No mundo, o diabo fazia dele gato e sapato. Levou ele para o vício, fez o cara encher a cara de cachaça, de maconha, cocaína, e o cara vinha doido, caía pelos becos, pelas ruas, ficava jogado, o cachorro lambia a boca, e o cara estava lá todo dia, na cachaça, nas drogas, no vício. Mas o dia que o cara se converteu, aí ele acha que ele tem que ser muito bem tratado, não pode ter nenhum problema, nenhuma oposição, porque ele não reconhece que ali haja isso. Então, eu quero dizer para os desigrejados, meu amigo, que isso aí você vai encontrar constantemente em qualquer lugar. Até nas reuniões de desigrejados isso vai acontecer. Até na reunião de desigrejados vai acontecer, principalmente. Agora, André, eu queria pontuar aqui também um outro fato que tem contribuído para o aumento dos desigrejados na minha visão. O que acontece? Infelizmente, está virando moda ser evangélico. Perfeito. Às vezes o camarada está fora da mídia e aí está lá no mundão, né? Aí solta essa nota. Não, eu agora senti que Deus é o único caminho, tal. Aí todo mundo, fulano virou evangélico, já cai na mídia, vai para as revistas de fofoca, aparece em tudo quanto é televisão e tal. Mas ele continua, se era gogo boy, continua sendo gogo boy. Se ele era do funk, se ele era do funk, ele continua sendo do funk. Se ela era bailarina de boate, continua bailarina de boate. Mas está evangélico, porque virou moda. Agora, por que não vai lá para a igreja? Aí fica botando desculpa, falando mal do pastor, falando mal da instituição. Mas, na verdade, ele sabe que ele não está preparado, não está disposto a mudar de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O camarada não quer mudar de vida, não. Ele só simplesmente quer dizer o seguinte, não, aceitei Jesus, eu senti um negócio aqui, eu agora sou de Jesus. E é isso da moda, vai para a mídia, vai para o Ibope. Mas, infelizmente, ele não quer compromisso com a igreja. Por isso ele se intitula desigrejado. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu vou querer abordar um pouco sobre o desafio que a igreja tem com isso no último bloco, que é, seria interessante a igreja começar a botar em pauta, são 10 milhões no Brasil de pessoas que eu acho, tá? Agora a minha leitura também, nada contra os irmãos que não vão na igreja, mas se estavam na igreja e saíram e não querem nada da Constituição, porque foram machucados, porque foram dilacerados por instituições, necessariamente não seja nem a culpa dessas pessoas. Elas se envolveram com pessoas e estavam ali e saíram machucadas, não queriam ser machucadas, mas saíram machucadas por igreja e por causa dessa ferida não querem voltar com instituições. A minha pergunta é, qual é o papel da igreja organizada em trazê-las de volta, em resgatar pessoas que não acreditam mais nas instituições evangélicas cristãs organizadas? Existe um papel nosso em resgatar essa imagem e essas pessoas? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Me ensina a te amar. Eu quero